Fala pessoal, para você mais um vídeo em caráter excepcional, edição extra nesta segunda-feira. Eu tô num grupo de amigos que tá fervendo no WhatsApp, vou falar o nome de todos eles aqui sem esquecer nenhum, porque são grandes amigos, e vou citar até uma frase de um grande amigo meu: você não tem nada que ver com isso. Ora, Bernardo, do que você tá falando? Da lista que a revista France Football está lançando dos maiores jogadores de todos os tempos, né? E nesta segunda-feira eles divulgaram, revista France Football, redação da revista France Football, goleiros, laterais direitos, zagueiros e laterais esquerdos, 10 por posição. Vou ler todos aqui, a gente vai discutir muito. Eu estou com a camisa da Internazionale, tem contexto nessa história, tem o porquê, mas antes eu preciso explicar a você o que é a Bola de Ouro. Foi inventada, criada pela própria revista France Football para premiar o melhor jogador do futebol europeu a partir do ano de 1956, né? O ponta direita inglês Stanley Matthews foi o primeiro a ganhar essa honraria. Até hoje só um goleiro ganhou, é o Lev Yashin, Aranha Negra, em 1963, quando jogava, claro, na equipe do Dinamo Moscou, tá? Até 2009 ela foi entregada de forma separada, né, em relação ao prêmio de melhor do mundo da FIFA. Houve uma fusão entre 2010 e 2015, depois elas se separaram de novo. Até por isso houve sempre uma rixa, uma divergência entre os nomes premiados pela France Football com a Bola de Ouro e o prêmio de melhor do mundo da FIFA, que só começou a ser entregue nos anos 90, né? Mas em 95 a Bola de Ouro é entregue pela primeira vez na sua história a um jogador que não era europeu, né? Que foi o Jorge Weah, iberiano, então jogador do Milan. Mas já tinha sido entregue para jogadores nascidos fora da Europa, mas que tinham nacionalidades europeias. Di Stefano, espanhola, Sivori, argentino, com a nacionalidade italiana, e o Eusébio, né, jogador nascido em Moçambique, mas com nacionalidade também portuguesa. Bom, sem perda de tempo, vamos à lista, porque tem coisa polêmica. Até meu grande amigo Fábio Torelli falou nesse grupo de WhatsApp. Tem presente para todo mundo. A impressão é realmente essa. Vamos começar com os goleiros? Vamos lá, que tem nome polêmico por aqui. Vou estrear esse cara aqui, hein? Vocês falaram para eu comprar, eu comprei. O Marcos Antônio falou: seu canal precisa de mais efeito. Eu comprei isso aqui, hein? E hoje a gente vai usar isso aqui. Essa camisa da Inter diz muito em relação a isso aqui. Vocês não perdem por esperar, principalmente na posição de lateral direito, tá? Vamos falar muito sobre isso, beleza? Bota aí na tela os goleiros escolhidos pela redação da revista France Football. Banks, ok, goleiro campeão mundial em 1966 com a seleção da Inglaterra, autor daquela que é considerada a maior defesa da história do futebol, na cabeçada do Pelé, né? Na segunda rodada da Copa do Mundo de 1970. Eu acho que a do Leão contra a Holanda na Copa de 74, no chute do Cruyff, foi até mais bonita, tá? Mas, enfim. Buffon, legal. Sepp Maier, campeão mundial pela Alemanha em 1974 também, campeão europeu pela Alemanha em 1972, vice-campeão europeu em 1976 também pela Alemanha, terceiro colocado na Copa do Mundo de 1970, monstro. Neuer, jogador que muitos davam como acabado, goleiro, né? Que fez uma temporada 2019-2020, pelo menos no final dela, monstruosa. Peter Schmeichel, Lev Yashin, como eu disse, né? O único goleiro na história a ter recebido a Bola de Ouro. Aí o espanhol Casillas, o Dino Zoff, o Thomas Encono de Camarões e o Edwin van der Sar, né, que foi campeão de Champions com o Ajax, com o Manchester United, disputou semifinal de Copa do Mundo com a seleção da Holanda e tal. É um bom nome, né? Agora, o que tem que ficar bem claro e isso ninguém responde, né? Por isso que eu acho assim, opinião todo mundo tem, cara. E aí, o que eu acho que é a diferença da cagação de regra versus a opinião que leva você informação e conhecimento? É simplesmente você jogar lá os nomes e pronto, acabou. Você não aceita nenhum ponto de vista diferente daquele. A informação e o conhecimento não. Eles trazem pelo menos um olhar diferente para você fazer a avaliação de final, porque a opinião é sua, e a sua opinião não é melhor ou pior do que a minha ou de quem quer que seja. Ela é simplesmente uma opinião. Agora, a informação e o conhecimento a gente tenta passar para vocês, para que vocês aumentem aí a capacidade crítica, né, de cada um. Tá? Então, assim, tem que ficar claro uma coisa aqui. E isso não está claro. O prêmio diz respeito à montagem da seleção de todos os tempos, diz respeito à época em que a France Football começa a dar o prêmio, a Bola de Ouro, em 1956, ou a história de todo
futebol, porque eles falam, tem aí, né, o time dos sonhos, tal, de todos os tempos. Porque assim, goleiro, botar o Casillas, tem um espanhol que foi muito maior do que o Casillas, que é o Zamora, que dá prêmio, o nome ao prêmio de melhor goleiro do Campeonato Espanhol até hoje. Para você ter uma ideia do tamanho do Zamora, foi ele quem parou a Itália na Copa do Mundo de 1934, uma Copa do Mundo que a Itália não ia perder, porque era disputada na Itália sob as barbas de Mussolini, né, que mudou uma legislação para conseguir colocar estrangeiros, né, para disputarem aquela Copa do Mundo pela seleção italiana. Você tem vários. Luisito Monti, talvez um dos principais jogadores daquela seleção da Itália, era argentino. Anfilóquio Guarisi, brasileiro, né, jogou no Corinthians, na Portuguesa, estava na Lazio, foi naturalizado, foi jogar a Copa do Mundo. É o primeiro brasileiro, aliás, campeão na história dos mundiais. Então o Zamora parou essa Itália, um empate nas quartas de final, aí foi jogar no replay, não tinha prorrogação à época, e o Zamora estava machucado e não pôde jogar. Aí a Itália ganhou o jogo, tá? Então o Zamora é tido como um dos maiores goleiros da história. Ai, mas você não viu o Zamora jogar? Tá, tem nomes, mais pra frente a gente vai ver mais, que muita gente não viu. Por exemplo, o Nilton Santos está merecidamente na lista dos laterais esquerdos. O cara, para ter visto o Nilton Santos no auge, tem que ter nascido em 1945, tá? Porque o Nilton Santos já era reserva da seleção brasileira na Copa de 50, jogou 54, jogou 58, jogou 62. Então, para ver com senso crítico apropriado, o camarada teve que nascer em 1945, por ali. Então eu duvido que muita gente que tenha votado nisso, mas, enfim, Zamora poderia ter estado na lista, tá? Edwin van der Sar eu discuto também, embora tenha sido um goleiraço, mas a gente está falando aqui dos maiores goleiros de todos os tempos. Acho que o Dassaev poderia estar perfeitamente nessa lista, né? Vice-campeão europeu em 1988 com a seleção da União Soviética, estava na Copa de 82, estava na Copa de 86. Mas acho assim que o nome que faz muita falta é do Pato Fillol, o Baldo Matildo Fillol, um dos maiores goleiros da história do futebol argentino. Que escola, né, gente? A gente está falando aqui de uma escola de goleiros que teve seu principal nome em Amadeu Carrizo, né, goleiro da máquina do River Plate dos anos 40, né, que teve aquela linha ofensiva fantástica, né, com Munhoz, Moreno, Lustó, Pedernera, Labruna. E foi até os anos 60. Em 66 ele disputa pelo River Plate a final da Libertadores contra o Peñarol, né? Aquela derrota de virada por 4-2 do River. E o Fillol é o sucessor perfeito dele na equipe do River Plate. É ao lado do El Loco Gatti, goleiro histórico do Boca Juniors, o goleiro que mais pênaltis pegou na história do futebol argentino. Na Copa de 78, ele foi um dos principais nomes daquela seleção argentina. No jogo contra a Polônia, que é o primeiro jogo da segunda fase, ele fez miséria, pegando pênalti, até um pênalti que o Tarantini mete a mão deliberadamente na bola, se fosse hoje teria sido expulso, e ele pega um pênalti batido pelo Deina. Ele salva a Argentina. Se a Argentina estava 1-0 para a Argentina, se empata aquele jogo, a Argentina não ia ter Peru para salvar a Argentina depois não, tá? Então, assim, o Fillol e a campanha do Fillol, né, no Campeonato Argentino de 1981. Vale lembrar que a época eram disputados dois campeonatos, né? O Metropolitano, que foi vencido pelo Boca do Maradona em 1981, e o Campeonato Nacional de 81, que teve, por sinal, o Carlos Bianchi, né? Ou Bianchi, como queiram, né? Técnico do Vélez, depois do Boca Juniors, como artilheiro com 15 gols. E o Fillol foi um dos grandes nomes daquele River, que derrotou na final, tinha mata-mata, o Ferrocarril, numa equipe que tinha como base a seleção campeã do mundo em 78, né? Tinha Fillol, Passarella, Tarantini, Américo Gagego, o próprio Mário Kempis estava jogando no River, uma passagem curta pelo River, e o técnico era Alfredo Di Stefano. Então, para mim, o Fillol tinha que estar nessa lista também. Tá? Tô falando aqui de goleiros que eu vou me lembrando. Tem Faf, Preud'homme, e, porra, Encono, né, gente? Encono, a gente vai contar aqui, eu nem fiz essa pesquisa, mas vamos contar os gols que ele sofreu na Copa de 1990. Né? Ele jogou em 82 também, Camarões empata com a Itália, né? Com o gol do Graziani da Itália por 1-1, e até por isso é eliminado na primeira fase daquela Copa do Mundo. A Itália avança em segundo lugar, num grupo que a Polônia foi o primeiro, no grupo A daquela Copa do Mundo. Encono na Copa de 90, Camarões disputou 86, ele toma gol 1 contra a Romênia, 4 contra a União Soviética, ou seja, 5 na primeira fase, 1 contra a Colômbia nas oitavas de final, o gol do Bernardo Redin, que foi auxiliar até do Reinaldo Rueda, e 2 contra a Inglaterra. Então, 8 gols em 5 jogos. Pô, como é que o cara desse? Tudo bem, o goleiro não é o único culpado pelos gols que uma equipe leva, tem todo o sistema defensivo aí. Mas pelo amor de Deus, né? Então tá aí a cornetada em relação aos goleiros. Vou passar aqui rapidamente para a posição de lateral direito. Vou elencar os laterais, você vê aí na tela.
Cafu, Carlos Alberto, Djalma Santos, Kautz, da Alemanha, jogou a Copa de 82, né? Felipe Lahm, capitão da Alemanha na Copa de 2014. O Surbier, daquele timaço do Ajax da seleção da Holanda de 1974, craque. Aliás, a Holanda de 74 não tinha só Cruyff, tá? Aquela Holanda tinha craques. O Krol, de quem a gente vai falar mais tarde aqui, lateral esquerdo, o Surbier, lateral direito. O goleiro era uma porcaria, o Youngblood, né? Mas Van Hanegem, Neskens, Cruyff, Johnny Rep, era um timaço, né? Rezenbrink era um timaço esse time da Holanda. Mas vamos continuar aqui para não perder o pique. Lilian Thuram, ok, né? Bert Vogts, que foi o homem que marcou o Cruyff na final da Copa do Mundo de 1974, é o cara até que é o lateral direito daquele time histórico do Borussia Mönchengladbach, né, que é pentacampeão, não de forma consecutiva, mas ganha por 5 vezes o título alemão, mas era um cara mais de combate, tá, gente? Assim como o lateral na Europa durante muito tempo foi. Era um cara incansável, o apelido dele era Terrier, né, cachorro, porque mordia o tempo todo ali, era um cara de pegada muito forte, tá? Bert Vogts, Bergomi Gentili. Bom, aí que eu quero chegar, moçada, então vou até botar o caderno aqui do lado um pouco, e aqui vou mostrar esse carinha aqui, para você ver, a bola, ó, o campo tá indo aqui para cima, a defesa embaixo, ataque em cima, tá? Os carinhas aqui em preto e branco são os caras da defesa, e esse cara em laranja aqui é o cara do ataque, tá bom? Vamos mostrar aqui para vocês o Bergomi, lateral direito. Eu já até tive discussões com amigos, debates, né? No mais alto nível, sobre assim, o Bergomi nunca foi lateral direito. Eu falo, não, foi sim, eu me lembro, tal, não sei o quê. Vamos falar aqui, e até esse cara aqui, ó, Guardiola fala sobre isso, tá? Você às vezes monta a sua equipe, você põe lá, o cara não é daquela posição, embora ele esteja ali naquela posição, na hora que a bola vai rolar, tá? O Guardiola fala, ó, esse negócio de 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2, isso é que nem número de telefone, isso é só para você começar, depois muda tudo, tá? Então quando se fala do Bergomi e do Gentili como laterais direitos, a gente tem que falar, opa, pera aí, tá rolando falta de informação nessa história, tá? Fala aqui do Bergomi na Copa de 90, tá? Como é que jogava a defesa da Itália, o time do Azeglio Vittini, e você vai ver, você vai procurar aí no Google, então você vai ver a Itália jogando com 4 defensores. A Itália vai fazer isso só com Arrigo Sacchi, tá? A Itália sempre jogou com 3 ou 5 defensores. É uma coisa até da história do futebol italiano, tá? Então como esse time formava? Ó, tô até desenhando aqui para você. Ó, no lado direito, tá? Aqui, Bergomi, tá? Pelo menos de saída. Baresi, que era líbero, né? Ferri, Maldini, tá? Só que o que acontecia? Esse cara aqui, Paulo Maldini, vou tirar aqui porque agora não vai ser necessário, subiu pra caramba, tá? Então o que a Itália fazia? Ó, isso aqui, ó. 3 zagueiros com Baresi de líbero. E aqui, jogo da eliminação contra a Argentina, a escalação era essa, tá? Tinha um cara chamado Donadoni, ó. Jogava pela direita, fazia isso aqui, entendeu? Ou o De Agostini, ou o De Napoli, que eram caras com perfil mais defensivo no meio campo, tá? Eles protegiam isso aqui. Então o time jogava dessa forma, tá? Com 3 zagueiros, o Bergomi de fato era o zagueiro pela direita. Quer falar de outro jogo aqui? Vamos lá? Sem o Bergomi, tá? Para você ver como a Itália jogava isso em 98, ou seja, após Arrigo Sacchi na seleção, técnico Cesare Maldini. A Itália jogava assim, ó. Contra o Chile, empate na primeira fase. Costa Curta, Nesta, Cannavaro e Maldini, tá? Só que o Costa Curta nunca foi lateral direito, né, gente? Então, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. 3, tá? Nesta aqui, categoria para ser líbero, né? Cannavaro e Costa Curta. Contra a França, jogo da eliminação, empate por 0-0 nos pênaltis deu França. Como é que jogava a Itália? Bergomi, Costa Curta, Cannavaro, Maldini. O que acontecia? A mesma coisa aqui, ó. Bergomi fechava aqui, tá? E esse cara aqui era o Di Livio, que foi o donador da Copa de 98, tá? Jogando pelo lado direito. Então, esqueça esse negócio de lateral direito. Ah, mas o time da Inter de 89. Como é que jogava o time da Inter de 89? Eu desenho aqui pra você do Tapatone, ó. Bergomi, Battistini, Paganin, Ferri, Bremi, tá? Só que o Bremi fazia isso aqui o tempo todo, né? Subia muito. Era um ótimo lateral esquerdo. Embora fosse destro também. E aí fazia isso, uma linha de 4. Ninguém subia aqui. Ficava aqui, era uma defesa quase que intransponível essa da Internazionale. Bergomi, Battistini, Paganin e Ferri. Beleza? Então, vou falar do Gentili também, né?
O Gentili tá entre os laterais direitos, não tá Leandro, não tá Zanetti. Leandro é um absurdo, tá? Sem clubismo. Mas vamos lá, como é que jogou a Itália contra o Brasil e contra a Argentina na Copa de 82? Gentili, tá aqui, tá? Mas não é lateral direito, nunca foi. Gentili, Colovati, Scirea, ou melhor, Scirea, Colovati, Cabrini. Né? O Cabrini também, um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol, ó, subindo. E o Gentili era o cara que pegava, eu vou botar aqui, o Zico Maradona, tá o melhor jogador do outro time, olha. Ficava aqui, marcação individual. Aí esse cara aqui, podia ser o Oriale ou o Tardelli, ó, esse cara fazia isso aqui. Então jogava dessa forma aqui. Tá vendo? Então vamos parar de espalhar fake news. Na final da Copa do Mundo jogaram os dois, ó. Bergomi, Gentili, Colovati, Scirea, Colovati e Cabrini, ó. Então o Cabrini virava o meia, né? Aí ele fazia isso aqui, era o Enzo Beazzo. Mais uma vez, como o Trapattoni fez na Internazionale, tá vendo? Uma linha de 4 aqui. Então esqueça esse negócio, gente. A forma como começa o jogo não é a forma como se desenha o jogo, tá? É um crime chamar um desses dois de lateral direito, Leandro, Zanetti, de cabeça aqui, dois que tinham que estar nessa lista, beleza? Zagueiros, eu acho até injusto colocar zagueiro só numa lista de 10, porque você tem duas posições de zagueiro e por muitas vezes líberos, como a gente vai ver nessa lista aqui. Bota na tela aí Baresi, Bobby Moore. Porra, Bobby Moore, né? Lenda do West Ham, capitão da Inglaterra na Copa de 66. Beckenbauer, escolhido como zagueiro, podia ser meio, mas tudo bem. Cannavaro, faço ressalvas aqui, eu acho que o Nesta foi um zagueiro melhor, se era para pegar um contemporâneo ali. Matthias Sammer, alemão oriental, que podia ser líbero, foi campeão de Champions pelo Borussia Dortmund, campeão de Euro pela Alemanha em 1996. Podia jogar como meia também, tá? Desailly, que tem uma honraria, entre aspas, nada invejável, zagueiro expulso numa final de Copa do Mundo contra o Brasil, naquele massacre ele foi expulso, tá? Gaetano Scirea, líbero, para muitos melhor do que Baresi, maior do que Baresi, pro Claudio Zaidan, pro mestre Claudio Zaidan, inclusive. Koeman, beleza. E Sérgio Ramos, beleza. Mas eu acho aqui que daria para colocar o Aldair, um Gamarra, no lugar do Matthias Sammer e do Cannavaro. Facilmente. Facilmente, tá? E aí volta a história do... peraí, isso aqui é de 56 para cá ou da história do futebol? Porque você tem Domingos da Guia também. Os maiores zagueiros da história do mundo, né? Não tá na lista. Você tem Andrade, do Uruguai, campeão do mundo. 1930, pô. Cadê esses caras, entendeu? Então por isso que eu discuto essa questão de seleção de todos os tempos, tá? E mais um aqui, se quer falar de lateral direito, quer botar o italiano, por que não coloca o Darciso Burnichi, que foi lateral direito da Itália na Copa de 1970? O Sandrino Mazzola, filho do grande Valentino Mazzola, que jogava no time da Inter, que ganhou tudo ali nos anos 60, bicampeão, aliás, da Copa dos Campeões, 64 e 65, falava o Burnichi só perdeu uma bola alta na história da carreira dele, que foi pro Pelé na Copa de 70, na final, no primeiro gol do Brasil. Foi a única vez que ele perdeu uma bola alta na carreira. Sandrino Mazzola, que jogou com ele, falou isso. E jogou aquela final também, era um ponta-direita, né? O Burnichi não era um cara que subia muito, mas o lateral espetacular, fenomenal, né? Laterais esquerdos, vamos botar na tela aí para você. Bremi Krol, ok, cracaço. Só quero abrir parênteses aqui. O melhor lateral esquerdo da Copa de 74 eleito foi o Malinho Chagas, tá? Mas tudo bem, beleza. Krol era um cracaço. Breitner, legal. Maldini, ótimo. Como zagueiro não, como lateral esquerdo sim, mas é o caso. Cabrini, fechado. Marcelo, fechado. Facchetti, Júnior e Roberto Carlos. É a única em que eu não faço ressalvas, tá? Pessoal, valeu. Foram, olha, quase 20 minutos de vídeo aqui, mas eu precisava falar e compartilhar com vocês porque muita coisa vai rolando em grupo de WhatsApp e tal, e às vezes as pessoas vão estabelecendo aquilo como informação única e determinante, tá? Então, eu só quero levar vocês aí um pouco mais, se possível, humildemente, claro, né? Um pouco mais de informação para vocês formarem a opinião de vocês, né? Assim, a partir de informação. A opinião é sagrada, é direito de cada um. E, ó, esse cara aqui vai trabalhar, hein? Não, aliás, com a grana do Superchat, viu? Das lives, tô investindo no canal, beleza? Valeu, pessoal, um abração, tchau, tchau.